Boa noite. Sou Babalorixá Roberto de Ogum, sacerdote do Ilê Axé Ogum Obá. Hoje nós vamos estar realizando essa live, né, para poder falar um pouco da cultura afro dentro do candomblé. E onde nós vamos estar realizando um pequeno bate-papo, apresentação de artesanato, né, uma apresentação da costura e também uma pequena apresentação da própria dança afro dentro do candomblé. E quero deixar aqui registrado meus agradecimentos à Lei Aldir Blanc, à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Águas Lindas de Goiás, agradecer à Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás e ao Governo Federal. Falando de cultura afro, não tem como não falar da cultura afro se não falar do candomblé. Para que todos possam entender o contexto da cultura afro, eu vou fazer um pequeno resumo, né? Ler um pequeno resumo da origem, né? Falar um pouco sobre o candomblé. Candomblé Queto é a maior e a mais popular nação do candomblé, uma das religiões afro-brasileiras. No início do século XIX, as etnias africanas eram separadas por confrarias da Igreja Católica na região de Salvador, Bahia. Dentre os escravos pertencentes ao grupo dos Nagôs estavam os Iorubás. Suas crenças e rituais são parecidos e com o de outras nações do candomblé em termos gerais, mas diferente em quase todos os detalhes. Teve início em Salvador, Bahia, de acordo com as lendas contadas pelos mais velhos, algumas princesas vindas de Oió e Queto, na condição de escravas, fundaram um terreiro no engenho de Cana. Posteriormente passaram a se reunir-se no local denominado Barroquinha, onde fundaram uma comunidade de Jeje Nagô, pretextando a construção e a manutenção da primitiva capela da confraria da Nossa Senhora da Barroquinha, atual Igreja Nossa Senhora da Barroquinha, que, segundo historiadores, efetivamente conta com cerca de 3 séculos de existência. O candomblé Queto ficou concentrado em Salvador. Depois da transferência do candomblé da Barroquinha para o Engenho Velho, passou a se chamar Ilê Axé Yanaçu, mais conhecido como Casa Branca do Engenho Velho, sendo a primeira casa de candomblé Queto no Brasil, onde saíram as Yalorixás que fundaram o Ilê Axé Oponfonjá e o terreiro do Gantuá. Candomblé é uma religião afro-brasileira, derivada de cultos tradicionais africanos, na qual há crença em um ser supremo, e culto dirigido às forças da natureza, personificadas na forma de ancestrais divinizados, orixás, voduns, inquices, dependendo da nação. Quem trouxe o candomblé para o Brasil foram os negros escravizados, vindos da África. Entre eles se destacavam 2 grupos, os bantus, que vinham da região do Congo, Angola e Moçambique, e os sudaneses, que vinham da Nigéria, do Benin, que são os Iorubás, ou Nagô e os Jejes. Religião afro-brasileira baseada no culto aos antepassados. O candomblé consiste basicamente na homenagem e culto a divindades e encarnações de forças naturais, buscando em seus rituais trabalhar as questões terrenas responsáveis pela felicidade dos seres, bem como a preservação do meio como um todo. Aí está um resumo do que é o candomblé, né? Agora eu estou aqui com a presença da mãe Valesca, do Starco, para que nós possamos dar início ao nosso pequeno bate-papo. Boa noite, mãe Valesca. Boa noite. Boa noite, Starco. Boa noite. E no contexto, falando de candomblé, né? Que nós não podemos deixar de não falar do candomblé, se tratando da cultura afro, né? Vamos falar num todo, né? Para que as pessoas possam entender. Deixando também registrado, porque quando se fala de candomblé tem que se falar também sobre o meio ambiente, que é onde a gente se tira os elementos para se esculpir e transformar instrumentos para a própria cultura, para os próprios ritos sagrados, né? E falando de meio ambiente, eu tirei 2 falas aqui de 2 grandes abás que deixam bem enriquecido e mostram o valor também da natureza para nós como seres humanos, para nós dentro do candomblé e também para nós quando tiramos os seus elementos para fazer, né, nossos instrumentos. Aqui segue a fala da grande abá Mãe Estela de Oxóssi. Ela diz assim: sem folha não existe orixá, e sem orixá não existe folha.
A natureza apresenta-se como um veículo de manifestação divina. Portanto, é importante respeitá-la. A conexão com os deuses e a cura para os males físicos e espirituais podem estar no verde das matas, no colorido das flores e nos sabores que a natureza nos oferece, né? Tem essa fala dela muito importantíssima, de grande significado para a gente, né? Que tem um pouco de conhecimento também religioso, né? E no nosso conhecimento do dia a dia, né? E também tem a fala da grande Abá também, Mãe Beata de Iemanjá, que ela diz assim: só alcançamos o sagrado quando nos aproximamos da natureza, o que inclui pedra, água, folha, raiz, caule, frutos e o nosso próprio corpo. Tocar a natureza significa se fortalecer, trazer o sagrado para o seu interior. Nós somos a morada da verdadeira natureza. Através de nossos mitos e ritos, nós a perpetuamos, né? E com essas duas grandes falas, né, mensagens sábias deixadas por essas duas grandes abás, também não podemos deixar de registrar aqui o início da nossa cultura, o início de toda esse transcendente, essa união, né, do meio ambiente, de conhecimento, a partir do momento também que os negros que foram escravizados e desembarcaram aqui em terras brasileiras. O primeiro contato com eles foram com os índios aqui, né? Onde eles trocaram muitos conhecimentos sobre ervas, aprenderam sobre as ervas brasileiras, onde eles juntaram tanto as ervas iorubás, né, as ervas africanas, como as ervas brasileiras. E nisso, trazendo para nós o conhecimento de uma purificação do corpo físico, até mesmo uma cura, dependendo do mal físico, né? E nesse contexto, vamos dar seguimento, falar um pouco mais sobre o que é o candomblé, para que as pessoas, né, ter nosso bate-papo, para que as pessoas possam entender também um pouco mais da nossa cultura dentro do candomblé, entender da nossa chegada, da nossa cultura num todo, né? Eu queria começar, Starkio, perguntando a você, se você pode dividir com a gente, com o pessoal, a sua experiência, né, do seu primeiro contato com o candomblé. Meu primeiro contato foi literalmente extraordinário, porque eu venho de outras religiões, né, e eu tinha um pensamento literalmente diferente do que o povo me passava, do que realmente o candomblé é. Porque até então o candomblé é abdominado lá fora, né? E quando eu cheguei aqui dentro, fui acolhido de uma forma literalmente carinhosa, e não só pelas pessoas carnais, mas sim pelas energias que tinha. Ainda mais pelo fato de ser homossexual, não ser aceito na sociedade, não ser aceito em todos os membros de religiões, né? Muitas religiões nos crucificam, e chegar numa religião na qual o Brasil todo crucifica e ser acolhido de uma forma tão gratificante, né? Foi algo assim que realmente me deixou bastante feliz, e viu que realmente pra gente, antes da gente julgar uma certa religião, a gente tem que ter conhecimento dela. Tá certo. E te passa a segurança, né? O acolhimento, e ali você está junto de uma segunda família, né? Isso é verdade. Isso é legal. Mãe Valesca, a senhora pode compartilhar com a gente também a experiência da senhora, o primeiro contato com o candomblé? Meu primeiro contato foi quando eu era pequena, que minha mãe ela sempre foi desse meio, dessa religião. Aí ela sempre levava a gente para conhecer, eu e meu irmão, mas nunca forçou nada a gente participar, e nem fazer de outras formas assim, eu vou porque você tem que ir, porque eu vou e você é forçado a participar. Não. Ela levava a gente para conhecer, para quando crescer ter o livre-arbítrio, se participava ou não. Aí eu já fui de outras religiões, depois de estar mais de uma certa idade, retornei a uma casa, conheci uma pessoa, que agora é meu babalorixá, e dela conheci o orixá, que tem um amor nele, e não saio de lá e não largo ele, porque as outras que eu já participei, não me encantou os olhos, não me encheu o amor como essa me encheu. Não fez eu sentir uma emoção que hoje eu sinto. Legal.
A sua mãe, ela lhe levou para poder ter o contato, para você entender, para você ver, né, ter o conhecimento da lei religioso, onde você teve o seu contato religioso, cultural, e também lhe deu o seu livre direito de escolha, né, de decidir. Dentro desse contexto, Stark, eu queria que você, porque como você colocou, né, a sua vinda antes de chegar ao candomblé, muitos outros segmentos reprimem, né? Tem toda essa parte um pouquinho chata, vamos dizer assim, de não respeitar os outros segmentos religiosos. Eu queria, assim, que você deixasse a sua experiência, a sua opinião, para as pessoas também que estão acompanhando, a respeito dessa ideia, essa associação errônea que as pessoas têm de não conhecer e demonizarem o candomblé, né? Demonizarem não só o candomblé, como a cultura afro. Então, eu acho que, assim, antes de todos julgarem e associar alguma coisa, ele tem que ter conhecimento daquilo. Realmente o candomblé, ele é abominado, o povo falam que, sim, a gente mexemos com o demônio. Mas não, eles têm que ver que a nossa ligação está com a natureza. Porque Orixá é a natureza, Orixá é a terra onde pisamos e Orixá é até o ar que respiramos. Então, em vez deles estar comentando isso, falando isso, eles deveriam ter um certo conhecimento para depois poder julgar. Porque hoje em dia o brasileiro, enfim, a população ela é assim, né? Ela não tem certo conhecimento total daquela coisa e sai espalhando de pouquinho em pouquinho. E acha que aquilo que eles vivem é a verdade absoluta. É a verdade, né? absoluta. E disso acaba surgindo a intolerância religiosa. E dentro desse mesmo contexto, você já sofreu alguma intolerância religiosa? Já. Pode dividir com a gente sua experiência? Então, estava eu no meu trabalho, lá com meu fio de conta, né? Que é o fio da proteção. E uma certa cliente viu eu atendendo ela com um fio de conta. E ela falou assim, eu não quero ser atendida por esse macumbeiro. E a outra história também, assim, que mexeu bastante comigo, eu estava com a minha roupa de ração, né? E uma certa pessoa de uma certa religião, com seu artigo entre os braços, chegou em mim e falou assim, está repreendido, em nome de Jesus. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós, vamos supor... Nos colocando como inferiores, né? Como inferiores e, vamos supor que ele colocamos, como você falou aí, o demônio é a parte de tudo, em cima de tudo. Mas mal eles sabem que, assim como eles também cultuam Deus, a gente também cultuamos Deus, mas da nossa forma. Porque como eu aprendi, todos cultuam a mesma coisa, porém só com nomes e ensinamento diferente. Obrigado. Mãe Valesca, a senhora já sofreu alguma intolerância religiosa? Já. Pode dividir com a gente a experiência? Uma vez eu sofri de um rapaz que é Uber. A gente tava indo, né, pro lugar onde a gente vai. Aí eu estava entrando com a minha roupa e ele começou a falar que já tinha pegado macumbeiro, que macumbeiro não sei o que não é certo. E lá reclamando pela religião, ele mesmo com preconceito. E falando, mas macumbeiro mexe com demônio, não sei o que. Ele, tipo assim, foi criticando uma coisa que ele não conhece, que ele não viu. Somente pelo que é passado, né? Igual eu falei pra ele, eu falei assim, eu não critico religião nenhuma. Cada um com a sua... crença, seu segmento, né? Bacana. Stark, na sua opinião, você acha que está ligado à intolerância religiosa com o racismo? Não. Porque até então, intolerância religiosa, a gente acaba falando sobre a religião. E o racismo é sobre em questão das cores. É em questão da cor facial da pessoa. Mas, olhando por esse lado, até que sim. Porque até então, a nossa religião, ela vem de descendentes africanos, né? Então o racismo vem mais realmente da cor da pele negra, né?
E Então, É que no final de tudo, do contexto, acaba tendo, porque tem um lado, é uma religião criada por negros, né? isso. Negros Aí- escravizados, e aí eles acabam inferiorizando. Eles juntam muito isso, sabe? Porque a pessoa é negra, ela De uma é religião negra. de uma religião negra, então ela tem que ser racista com ela porque ela veio do povo negro. E isso aí é uma coisa que é um absurdo, porque eu acho que cor não define nada. Sim. Se você não tem um caráter, uma boa educação vindo de berço, dependente de você ser branco, moreno, amarelo, isso aí não define nada. Que vai ao caráter, né? É, Dentro desse mesmo contexto, né? O que você pode deixar para as pessoas que estão acompanhando sobre uma fala, até mesmo de aprendizado, para essas pessoas que têm esse comportamento, né, de ser intolerantes religiosos? Amor, carinho e respeito com o próximo. E a senhora, mãe Valesca? as mesmas palavras dele, porque hoje em dia o mundo precisa muito de amor ao próximo. Verdade. Isso é verdade. Stark, por que você escolheu o candomblé? Você falou mais ou menos, mas explica um pouco mais pra gente, dá uma enfatizada aí. Porque eu escolhi o candomblé? É. Então, eu escolhi o candomblé pela cultura que tem dentro dele. Pelo fato das comidas, pelo fato até de cultuar a natureza, pelos fatos das danças afro-brasileiras. Então, tudo aquilo foi, tipo, ajuntando e eu fui me apaixonando cada vez mais. Porque todas as religiões têm o mesmo patamar. Aí você chega numa religião na qual a natureza é o principal centro de, vamos supor, de adoração. A natureza é o principal ponto de referência dentro da religião. Então foi tudo isso que veio, que foi se ajuntando e que me motivou a lutar contra a intolerância religiosa e aprofundar cada vez mais dentro dessa religião. Bacana. Mãe Valesca, a posição da senhora dentro do candomblé é a joie, né? A senhora poderia falar um pouco mais sobre esse cargo, né? Confiado à senhora dentro do candomblé? É um cargo que vem desde o ventre da minha mãe, que ele vem dado para mim. É um cargo de cuidar do orixá, cuidar das coisas do seu orixá, ter aquele amor ao próximo, ter o cuidado de mãe, não só com uma pessoa, mas com todas. Toda a comunidade, né? Ter aquele zelo a ensinar o que está sendo aprendido, ajudar quem precisa. Bacana. Qual a sua postura, a sua posição, Stark, dentro do candomblé? Como muitas pessoas que procuram estudar sobre o candomblé sabem que tem a hierarquia, né? Uhum. Então, eu me considero iniciante, porque ainda não tenho, como se fala, aquela iniciação que tem para realmente estar aprofundado dentro da religião. O que é um iniciante? O iniciante é aquele que senta com o seu babalorixá, senta com a joie, e ela vai te passando tudo aquilo que a religião tem para te oferecer. Não tudo especificamente, porque ainda não tenho idade para saber de tudo. Mas, vamos supor que eu sou um abian. Você está na condição de abian, né? Isso. Bacana. E é isso aí. Qual a importância da hierarquia para você dentro do candomblé? Bem, a hierarquia é tudo, né? Porque a hierarquia não vem de hoje, a hierarquia já vem de antepassados, né? Uhum. Então, um exemplo, ela é uma joie, eu sou uma abian. Se todos fossem abian, qual o ensinamento que, vamos supor, a mãe Valesca daria para mim? Então eu acho assim que a hierarquia sim tem que ter, a hierarquia é essencial para ele poder passar um ensinamento que ele teve antepassado para os que estão vindo para dentro da religião. Tem aquela questão também da hierarquia, acrescentando, da parte até mesmo do nosso dia a dia, da nossa família, né? Isso. Porque a mãe, ela vai, constrói uma família, o filho, ele amamenta, ele engatia, ele começa a andar, aprende a falar até a maioridade para dar os seus passos. Mesma coisa é o nosso segmento religioso, né? E também não podemos deixar, porque além de ter isso, eles nos ensinam o verdadeiro respeito
né? Para quê? Para que a nossa base, tanto lá fora como aqui dentro, né? E os próximos que chegam vão chegar e você vai estar lá e vai saber como ajudar eles a Se lidar, conduzir, né? lidar com esse fato da hierarquia. E na sua opinião, Stark, como seria se todos os segmentos religiosos fossem unidos? Eu acho que seria maravilhoso, porque um exemplo, ela foi a Joia foi desde pequena para dentro de uma religião para poder aprender a respeitar as demais. Eu acho que todos fossem juntos, todos fossem em uma só união, hoje a gente não sofreria intolerância religiosa e o mundo seria com certeza bem melhor do que é hoje. Todos se respeitando. Todos se respeitando. É bacana essa colocação sua. O que você, Mãe Valesca, o que a senhora pode nos dizer sobre o ingresso de criança, né, no nosso culto religioso? Assim, eu acho uma boa ideia, porque a criança, ela tem que ir caminhar com seu pai até ela tomar uma certa opinião de dizer se quer ou não. Eu tenho 2 filhos pequenos e eles convivem comigo. Eles estão lá, junto comigo, aprendendo. Se mais pra frente eles quiserem participar, eles têm o livre-arbítrio de participar. Eu não forço nada. Eu não forço a eles a participar, não forço ele a me acompanhar. Mas se quando ele crescer e quiser, é uma escolha dele. Igual ele tem o livre-arbítrio de ir para outras religiões. Eu estou mostrando a minha e mostrando como é que é, para quando chegar mais para frente ele não ter uma intolerância religiosa comigo e com os demais. Você tá abrindo a cabeça dele desde pequeno. Ensinando desde pequeno, para quando chegar mais para frente ele não leva porrada. Bacana. Como nós falamos assim, candomblé no contexto geral, nós falamos de meio ambiente, de natureza, né? Qual a importância, Stark, o que você vê, que você está iniciando, tudo, das ervas dentro do candomblé para você? Hoje em dia, quem realmente convive dentro do candomblé vê que ervas, folhas são essenciais para tudo. Para comida, para banho, porque até então, quando você chega dentro de vamos supor, dentro de uma casa de axé, você tem que se purificar, você tem que se energizar para você fazer aqueles trabalhos que está te esperando dentro da casa do axé. Então, hoje em dia é muito importante a questão de todas as folhas. E é uma forma de se desligar do mundo lá fora. E esquecer as coisas de lá e começar a sua mente aqui para aprender, para observar, porque cada dia é um aprendizado para todos, quanto para mim, quanto para ele, quanto para o Senhor, para todos. Sim, candomblé é um eterno aprendizado, né? E assim, tão rico essa parte, a natureza ela é tão rica, que se a gente for observar o nosso primeiro contato dentro da religião, dentro do candomblé, é justamente com as ervas, né? Que nós usamos as ervas para tomar o banho, se purificar. Nos nossos ritos sagrados usamos ervas. Tem ervas que às vezes há uma limpeza, um ebó, né? Uma iniciação, uma obrigação, tudo tem que se usar erva. E também os mais velhos antigamente usavam muitas ervas para curarem feridas, fazer remédio. Hoje em dia ainda tem muita gente que ainda usa essa parte da medicina pelas ervas. A parte mais natural, né? Que aí já vem da parte rica também, e que foi aí passada pelos nossos grandes professores índios, né? Com a sabedoria deles, o conhecimento da natureza, né? E no caso, por exemplo, você pode, como você já está se iniciando, tudo, você pode me dizer algumas preparações que tem para se tirar ervas, algum elemento da natureza? Olha, eu não sei muitos, mas pelo fato do aprendizado que eu venho tendo dentro da religião, uma delas é que ao chegar numa mata, numa floresta, seja onde for, eu jamais posso tirar sem fazer uma certa oração, sem pedir, porque se aquela planta está ali naquele meio, ela tem uma função ali dentro. Então eu já não posso chegar e sair arrancando, porque ela tem a função ali dentro dela e ela sim representa alguma coisa para nós. Então tem uma certa
vamos supor, uma certa oração, um certo ritual para a gente estar ali dentro para poder pegar aquela planta. É igual E como se fosse deixa pedir sagrado, né? É como se fosse pegar alguma coisa nossa. A gente não tem que pedir um pro outro pra mexer. Sim. É igual eles. Pra gente mexer lá, a gente tem que pedir. Tem que ter autorização. Tem que ter deles. autorização. É verdade. Nós falamos de candomblé, nós falamos de meio ambiente, isso foi citado no contexto geral, né? E eu queria ver como você está entrando, dando os primeiros passos, né? Dentro da nossa religião, também serve de aprendizado. Mãe Valesca, os orixás, são a gente quem escolhe? Não. Eles que escolhem a gente. Porque se fosse pra gente escolher, viraria uma bagunça. Né? Você escolheria qualquer um. Ele que escolhe a gente. Correto. Desde da sementinha até a gente ficar adulta, é ele que escolhe. Que ali ele já nos escolhe para dar a nossa proteção, né? E se revelam ao longo do tempo, eu digo assim, de acordo às nossas preparações, através dos oráculos sagrados, né? Lidos pelos babalorixás, as yalorixás. Bacana. E para que você já sabe o significado para que serve o fio de conta, Stark? Olha, pelos meus ensinamentos, o fio de conta serve para proteção. Proteção daquilo negativo que jogam pra gente, proteção daquilo negativo que tem entre as ruas. Então, o fio de conta é como se fosse uma proteção, como se fosse uma placa que impede... Um escudo que nos representar o protege. orixá também, né? Ele também ajuda a representar o seu orixá, né? Bacana. Vamos falando agora, adentrando a parte da cultura, né? Mais um pouco da cultura afro, que a comida não deixa de ser uma cultura, né? Eu queria até registrar, né, para que as pessoas possam entender um pouco o que é a nossa cultura afro, né? Cultura afro. Denomina-se cultura afro-brasileira o conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana desde os tempos do Brasil colônia até a atualidade. A cultura da África chegou ao país, em sua maior parte trazida pela escravidão africana, na época do tráfico transatlântico de escravos. No Brasil, a cultura africana sofreu também a influência das culturas europeia e indígena, de forma que características de origem africana na cultura brasileira encontram-se, em geral, mescladas e outras referências culturais. Traços fortes da cultura africana podem ser encontradas hoje em variados aspectos da cultura brasileira, como a música popular brasileira, a religião, a culinária, o folclore e as festividades populares. Ainda que tradicionalmente desvalorizados na época colonial e no século XIX, os aspectos da cultura brasileira de origem africana passaram por um processo de revalorização a partir do século XX, que continua até os dias atuais. A cultura brasileira teve fortes influências no período da escravização e também após. Entre as principais influências dos africanos no Brasil, é válido destacar que faz parte da nossa cultura, né? A dança, como a capoeira, né? Que a capoeira ela é uma dança-luta de origens africanas que ficou muito caracterizada no Brasil. A religião, como o candomblé, né? Trazida da nossa terra-mãe, da África, nessa riqueza. E a nossa culinária, porque a culinária hoje, ou seja no preparo, ou seja no próprio elemento que vai se fazer o alimento, ou seja no próprio tempero, vamos colocar assim, né? Nós temos um pouco da África, né? Exemplos nós temos aí, hoje utilizamos muito, tanto na parte, vamos falar a parte da culinária cultural, tem-se o acarajé, tem o vatapá, tem o caruru, né? Às vezes se falam da feijoada, só que a feijoada, vamos colocar, segundo historiadores, ela pode ter vindo da África a parte dos miúdos, né? Que foi incrementada, vamos colocar assim, um pouco mais aperfeiçoada com a união com o Brasil. Mas não deixa de ter influência, né?
africana. E dentro desse contexto, né, a gente falando da cultura, de culinária, Mãe Valesca, somente as mulheres, ou os homens também podem preparar as comidas dentro do candomblé? Sim. Podem, eles não é limitado só a elas. Eles também podem fazer a comida nessa parte. Quando ele quiser agradar o orixá dele, ele pode meter a mão na massa. Porque até então, candomblé é união, né? Candomblé é uma família. Isso. Você acaba criando uma família mesmo, você não vem no ventre daquelas pessoas. Legal. E, Stark, o que você pode denominar, assim, pra gente, dentro do candomblé, do que você já conhece, o que você vê como cultura afro? Tudo. Praticamente tudo que a gente vive é cultura dentro do candomblé. Vindo da religião em si, até aquele orixá que chega no salão para poder dançar. Porque tá tudo ligado a uma cultura. Porque se o orixá vem, ele tem uma história para contar. E a história dele não vai ser igual, vamos supor, igual a história da Mãe Valesca. Então, tudo que envolve o candomblé, eu acho que tem cultura. Tudo está dentro da cultura, Tudo. né? Porque nós temos as nossas danças, como dito, né? Temos nossas danças, temos nossa culinária, tem os nossos os atabaques, os instrumentos, os tecidos, né? Que não deixam de fazer parte da cultura, o contexto geral, né? Cultural. E assim, falando de cultura, Mãe Valesca, a senhora poderia citar, a senhora vive a cultura afro também no dia a dia? Sim. Hoje em dia o Brasil ele usa muito essa parte buscada pela beleza da África, né? Hoje nós vemos mulheres morenas usando turbante, aquelas tranças. Hoje em dia eles estão mais liberais para isso, eles mesmos estão trazendo a liberdade de usar essas cores chamativas, tecidos, maquiagem, turbantes grandes, bonitos. As músicas, pagode de hoje em dia também, que lembra muito O samba, As né? danças, Axé, tem muita dança. axé, né? Essa parte rica. Querendo ou não, a gente convive com a cultura entre a gente. E é uma cultura bonita, né? Um estilo bonito que veio de lá pra cá. E falando no contexto da parte da cultura, né? Dando segmento, a questão das vestimentas são, Mãe Valesca, a senhora quem escolhe também? Sim, se for função interna, sim. Se for função para outros lugares, quem escolhe é o meu babalorixá. Ele que escolhe as minhas roupas. Na condição de ajoelho, né? Aham. E Stark, você na condição de abiã, você quem escolhe suas vestimentas? Pelo tempo que eu tenho, ainda não. Eu tenho, vamos supor, eu tenho um certo Limite. um certo limite. Eu tenho aquela roupa, aí eu levo meu babalorixá. Se ele autorizar, aí eu faço. Caso ao contrário, ele pega e me mostra algo que eu posso usar. Aí já entra a hierarquia. Entendi, já junta todo o contexto, né? Porque ainda a hierarquia são cargos maiores que podem usar um certo tipo de cor, um certo tipo de bico, e a dele ainda não pode. Ainda é como se fosse um neném que só usasse aquelas roupinhas bonitinhas de criança. Uhum. Ele ainda não chegou àquela maioridade para Usar o estampado, né? E falando de cultura afro, né? Como no contexto geral, nós fizemos aqui esse pequeno bate-papo para que as pessoas possam entender de onde vem, né, a origem da nossa cultura afro dentro do candomblé, né? Do que a gente também passar essa riqueza para quem não conhece, né? Para que as pessoas possam de fato valorizar, porque lá fora é muito fácil, as pessoas dançam samba, as pessoas dançam axé, as pessoas estão na capoeira, né? E às vezes tem muitas até músicas, né, que usaram cantigas mesmo do candomblé, de religiões de matriz africana, trouxeram a cultura, fazem parte dessa cultura sem saber a origem dela, né? E eles passam a entender
dessa parte um pouco melhor, Melhorzinho. né? E falando da cultura também, que as pessoas possam acordar, que as pessoas possam nos respeitar, se unir, né? Amor ao próximo, Amor ao respeito. próximo, para que eles possam entender de fato essa origem, se valorizar a cultura, né? Porque nós temos que entender, hoje a gente fica, por exemplo, sofre num contexto geral com a desvalorização, a intolerância, seja ela religiosa, seja ela na parte da cultura afro, mas as pessoas precisam entender que até ela chegar aqui, né, se teve muito sofrimento, teve morte, teve toda essa parte dos navios, né, transatlânticos, com negros escravizados, com tudo isso para que se trouxesse para a gente essa cultura. Então ela precisa mais do que ser valorizada. E a gente também sofre preconceito do nosso próprio ciclo. Do nosso próprio ciclo. As pessoas mesmo que são da religião, elas mesmo apontam as outras. Porque em vez delas se unir com a gente, não, ela faz o que? Aponta, fulano de tal tá fazendo isso, fulano de tal tá fazendo aquilo. Às vezes vai nas festas dos outros para apontar, para criticar, para falar. Se eles se unissem com a gente, todos se unissem, eu acho que acabaria um pouco desse preconceito e quebrava um pouco esse tabu entre religiões. Isso foi um ponto muito bacana assim abordado, e a gente deixa também registrado as pessoas, né, do nosso segmento, porque estamos na mesma condição, estamos na mesma religião, estamos na mesma cultura, porque se torna chato a gente ter que lutar nos dias atuais para que nós tenhamos respeito. Digo respeito não só dos de fora, mas digo respeito dos que são do próprio segmento religioso. Porque se é um babalorixá, hoje não se tem aquela irmandade, aquele respeito, aquela união. Até luto por isso, para que se tenha, talvez eu não consiga, um sozinho não faz. Mas é muito chato quando você sofre intolerância dentro da sua própria religião, seja do seu segmento religioso, seja do seu realização da sua parte cultural, né? Aonde um babalorixá vai discriminar, aonde um ayalorixá vai apontar, ou seja, no dia de candomblé, no dia de uma apresentação, né? Que as pessoas possam refletir sobre isso. Que as pessoas possam ter mais amor, os babalorixás e alorixás, né? Para que nós possamos evoluir mais, crescer, enriquecer cada vez mais essa nossa cultura. É porque em vez da gente ser uma grande família, acaba separando. Começa a ser uma família de cada um. Aí cada um fica tomando as dores de cada um, porque em vez de todo mundo se juntar e fazer com que as coisas passem de uma forma diferente, acaba fazendo uma guerra entre si. Em vez deles ajudar a gente a mostrar que não é isso que o povo fala, eles às vezes ajudam o povo a achar que é o que eles estão falando. Aí, primeiro a gente tem que estar unidos aqui dentro para poder lutar lá fora. Coisas que... Eu acho que é o que falta, muita união. Porque se tivesse mais, talvez teria menos preconceito. Verdade. Gente, agradeço a presença da mãe Valesca, né? Nesse nosso pequeno bate-papo do Estáquio. Hoje nessa live a gente falando dessa cultura afro no contexto dentro do candomblé. Muito agradecido aos dois, tá? Boa noite. Dando seguimento a essa nossa parte da nossa cultura afro, deixo registrado para que todos os dirigentes, todos os sacerdotes, todos os líderes de religiões de matriz africanas possam se unir para que juntos possamos enriquecer, possamos ir em busca da valorização dessa nossa cultura, que ela é muito rica. Também quero agradecer, deixar registrado mais uma vez meus agradecimentos a Lealdir Blenck, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Águas Lindas de Goiás,
à Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás e ao Governo Federal. E agora nós vamos dar início aqui, acompanhar uma pequena apresentação, né? Já falando sobre a cultura, com uma pequena apresentação da costura e sobre artesanato, que será apresentado pelo Rafael de Logoedé, que vai estar aí realizando essa apresentação. Boa noite, benção, Pai Roberto. Muito obrigado, né, por trazer pra gente toda essa riqueza, essa cultura no início de toda essa live, que foi esse bate-papo, que foi toda essa interação que a gente teve com os meninos, para deixar bem nítido e claro para todo mundo que a gente vive cultura, a gente vive a cultura afro dentro do nosso segmento religioso, né? Então, assim, várias vertentes, tem vários caminhos, e é bom acontecer sempre esses encontros, porque a gente tem a dimensão de que não é nenhum perigo, de que não é nenhum risco, de que não é nenhum erro, de que não estamos fazendo nada errado. Bom, como o Pai Roberto trouxe a vocês, eu me chamo Rafael, eu sou um dos representantes e integrantes, né, do Ilê Axé Ojogun Obá, e hoje estamos aqui trazendo para vocês todo esse trabalho que a gente faz, trazendo para os integrantes da casa e também para a nossa comunidade, trabalhos artesanais, trabalhos feitos pelos integrantes da casa, né, por rodas de crocheteiras, por artesãos que fazem seu tricô e o seu crochê. Então, assim, o objetivo desse trabalho é trazer a história detalhadas em pinturas, né, como quadros. Trago com a imagem de nossos queridos pretos velhos, que foram grandes escravos, né? Tragos da África que chegaram até o Brasil e aqui fizeram a sua história, marcaram o seu momento, e através deles conhecemos vários e vários instrumentos, né? Como atabaques, que são criados dentro da nossa cultura afro, que é feito com a madeira, que é feito com o couro do bicho. Então todo esse, além da importância que ele tem para a nossa religião, ele também tem aquela importância de socialização, de aprendizado, de que traz e que a gente pode fazer, né? Então isso é o que é o mais importante. Hoje a gente se juntar e executar aquilo, em vez de estar trazendo de fora, aproveitar a nossa cultura, né? Também temos hoje, em forma de artesanato, as peneiras que são trançadas às mãos, com palhas secas, que também são artesanatos feitos locais. Temos também hoje nossos tapetes feitos a crochê, né, que é feito na mão. Então nós temos aqui as crocheteiras, onde elas fazem esse trabalho para que a gente possa repassar à comunidade, né? E mediante a toda essa pandemia que vivemos hoje, foi uma das formas que elas acharam para estar fazendo o rendimento do seu dinheiro, trazendo o pão de cada dia para dentro da sua casa, mantendo a sua família. Então a gente já tem a dimensão que a arte, ela não é só um tempo vago, né? A arte, ela sustenta a família, ela bota o pão de cada dia na mesa do brasileiro, e isso é o que interessa para a gente. Então a cultura afro, a cultura regional, a cultura traga por todos nós, ela acrescenta cada dia mais a nossa vida. Assim como os crochês, nós também temos os nossos panos de pratos, que são pintados, né, por elas, e também feito todo o trabalho da barra. Então, se você percebe, é um carinho, é um cuidado, né, feito com linhas, feito com tinta. Então, tudo isso aqui a gente comercializa também para ajudar no desenvolvimento familiar, né? Também trabalhamos com adornos para orixás. E o que é adornos? Bom, vamos lá. Quando os escravos vieram da África, eles trouxeram junto com eles um balaio cultural. Eles trouxeram junto com eles toda uma história. O que é esse balaio cultural? Vestes, tecidos, instrumentos musicais, né? Que fazem o som do atabaque para um xirê por orixá, que faz o som do maculelê, que faz o som do coco. Então todo esse instrumento, essa parte musical, trago por eles dentro desse balaio. E junto com ele veio as vestes, junto com eles vieram os adornos de cabeça,
que usamos hoje no nosso culto ao orixá, né? Que são adês, coroas, capacetes, que representa cada um do nosso orixá. Assim como o pai Roberto falou junto com os meninos no outro bloco, são usados para guerrear, né? São usados com as forças da natureza, assim como as folhas, assim como as plantas e tudo que nos envolve hoje em dia no nosso convívio. Então a gente também tem, foi trago junto com eles, além do atabaque, foi trago o agogô, né? Que foi emite o barulho que é para a apresentação dos orixás, que é a apresentação para uma dança, né? Foi trago também com eles a simbologia em ferro sobre cada elemento de cada orixá, de cada, né, representante deles. Então, no caso, veio o formato em pássaro, em folha, em alfá, que é o arco e flecha, em espadas, que a gente chama de adaga. Então, cada um trouxe junto o seu trouxe junto com eles o seu balaio cultural que cada um transmite aqui hoje. E assim a gente também, dentro daqui da nossa comunidade, além do trabalho de tapetes, além do trabalho de panos de prato, a gente também tem um trabalho de costura, onde a gente ensina as pessoas a costurarem, onde a gente ensina as pessoas a fazerem todo o seu trabalho, né, para estar nas suas vestes, para estar no seu dia a dia. E hoje a gente trouxe aqui a Viviane, para estar mostrando para vocês uma parte da veste, né? Viviane, você pode explicar um pouquinho o que significa o que você está usando, para o pessoal entender um pouco? Sim, boa noite. Bem, seu pai. Começar pelo pano de cabeça, que é conhecido na nossa religião como ojá. O ojá, ele não é como o restante da roupa, não é simplesmente um pano de cabeça. Como tudo tem um propósito, tem uma explicação. E o ojá, ele serve para uma certa proteção no nosso ori, na nossa cabeça, contra mal olhado, contra até pragas que podem, né, estar jogando contra a gente. Então esse ojá, ele veio junto com esse balaio cultural, junto com essa cultura afro, para um significado de proteção da cabeça de vocês, sim, né? Então é esse formato, sobre esse pano que você está usando, que envolve os seus seios, que envolve o seu colo, é o quê? É o pano da costa. Ele é utilizado para usado no veste feminino para tampar o ventre, né? Que é outra área que, se jogam alguma coisa, pode afetar os seios mulheres. Então é uma forma de estar protegendo. Então, da mesma forma que o pano chamado ojá da cabeça, tem o pano da costa, que é também para uma proteção do corpo feminino, né? O camisu vocês usam para quê? Para estar tampando, né? As áreas, para não ficar à mostra. Pelo que muitos julgam ser uma religião, vamos se dizer, bagunçada, algo do tipo. Não, a gente procura estar sempre bem vestida, sem estar mostrando muito. Bem composta, bem né? Composta, sim. Percebe-se também pelo traje, assim como o feminino, a gente também tem o masculino, né? E a saia, então, a saia é só mesmo para comprimento do corpo, para fazer uma boa baiana, um bom volume, isso, né? Junto com todo o movimento cultural, veio todo esse traje, então, trago pela África, trago pelos povos africanos, né? E esses fios de conta que você usa, ele tem simbologia de alguma coisa? Tem sim. Geralmente sempre são das cores, cada cor representa o seu orixá, e é uma forma de proteção, uma forma da gente estar mais próximo do seu orixá, que você coloca a sua fé, onde você quiser ir, estar protegido, se sentir protegido, você leva o seu fio de conta, como se fosse um talismã, que você leva e está sempre com o seu orixá próximo. Viviane, tem alguma, assim, que a gente possa passar para o pessoal? Tem algum cuidado específico com essa roupa, no lavar, no passar? Tem alguma diferença ou é uma roupa comum para você, simplesmente do seu armário, você coloca ali e pronto? Como a religião não é uma simples religião, né? A gente tem todo o cuidado. Sim, tem com a roupa, porque são roupas claras, são roupas que você quer manter sempre limpas, passadas, engomadas,
todos nós engomamos para estar bem assentada, para estar bem apresentável, né? Então, além de toda essa apresentação, tem um preparo antes disso Sim. tudo. Essa roupa que você está usando, por exemplo, ela serve também para ser uma dança, acontecer um ritual chamado xirê, onde traz, né, cantigas em Yorubá, que são cantigas culturais de uma nação africana, de um povo africano. Então, tudo isso, essa roupa também serve para essa apresentação. Sim. Isso é muito importante, porque aí a gente vê e percebe-se que a cultura não é simplesmente em vir com uma simplicidade de qualquer jeito, né? A gente tem um preparo antes, a gente tem uma colocação antes para chegar até aqui, né? Então você chega com essa roupa, você é conhecida, né, como a Viviane de tal casa, ou Viviane de tal lugar, ou a Viviane através dos seus fios de conta, como você falou, para identificar o seu orixá. É a Viviane de tal orixá, de tal aquilo. E até a roupa, o pano já identifica muito a sua idade dentro da religião. A gente percebeu quando o Stark falou sobre essa colocação, né? Que ele era iniciante e ele não poderia usar, por exemplo, uma roupa assim, ele não pode. Não pode. Seria branca e simples. Porque como eles falaram, né? Uma iniciação, você está começando. Então, cada degrau você vai subindo de nível que você vai aprendendo. Então, até o tecido, ele tem um porquê de você usar e o porquê dele. Então, você tem que aprender para você, vamos dizer, para usar, você tem que estar ciente. Você tem que estar ciente do porquê, né? Sim. Isso que você passou pra gente é uma grande aula, porque acho que muitas das pessoas não sabem o porquê, o motivo de toda essa paramentação, de toda essa veste, né? Então, muitas das pessoas não sabem e julgam, como a gente estava falando. E não sabe que isso foi trago junto com esse movimento cultural, junto com todo esse povo, junto com tudo que a gente está querendo, né, explicar e expor aqui para as pessoas entenderem que é um começo, um meio e um fim. Tudo tem um porquê, né, Viviane? Uma forma de respeito, uma forma de estar entre os irmãos todos compostos, porque somos todos irmãos, não tem como a gente estar de qualquer jeito. E essa roupa você vai para qualquer lugar. Vamos para onde... Enquanto a gente for respeitado, né, Viviane? Sim. A gente vai para qualquer lugar. Sim. Obrigado, Viviane. E aqui a gente já percebe também que a gente trouxe a vocês um pouquinho do nosso trabalho, né? De tecidos, de aviamentos, de tudo isso que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Para poder estar deixando essa roupa impecável, para estar podendo deixar essa roupa bem composta, trazendo todo esse enredo junto com esse espaço cultural, tá bom? Então aqui, além disso, quando a Viviane falou, ela explicou sobre o fio de conta que ela usava, assim como o Stark, né? E assim como eles falaram, existe uma cultura, existe um porquê, né? Não é simplesmente algo que a gente coloque algum adereço no nosso pescoço por achar bonito. Então assim, o fio de conta, como eles chamaram, que serve para proteção, também tem os monjolós, que são trabalhados com pedras um pouco mais enriquecidas, né? Porque assim como a roupa, também tem os adornos de degrau, de hierarquia. Então aqui a gente trouxe para demonstrar para vocês, dentre alguns outros ali, um do santo de Iemanjá, né? É a protetora de todas as cabeças, protetora dos rios, das cachoeiras, de praias. Ela não está simplesmente só no mar, né? Então, esse aqui é um dos que ela simboliza através da cor dela. Então, todas essa pedra, todos esses enfeites, esses adornos que compõem esse mojoló, são feitos por nós também, onde a gente deixa enriquecendo, assim como o de Oxóssi também, né, mais conhecido na nação Queto como Odé. Então, isso tudo é um trabalho manual, feito um por um, com muito amor, com reza, com significado, com afeto. Não é simplesmente qualquer coisa, né? Então aqui a gente também tem assim. Assim como também trabalhamos com adereços, que eu falei para vocês em alguns instantes atrás, temos também adornos de cabeça, que os nossos orixás, quando se manifestados estão no nosso culto, usam como um chapéu, por exemplo, né? Um chapéu de um específico santo, que traz para enriquecer a beleza dele, enaltecer a importância que ele tem, né, sobre essa terra, tudo isso. Também temos a nossa querida, né, o artesanato de bonecas, onde a gente bota adornos nela,
saias. Hoje, a gente, se vocês perceberem, a gente faz esse trabalho de artesanato não só para comercializar, como também para doação, como para ajuda na comunidade, como para enfeite dentro do nosso culto, né? Então a gente também traz, do jeito que a Viviane estava ali vestida, que vocês puderam observar, a gente replica justamente nas bonecas, traz todo esse encanto, traz toda essa grandeza de riqueza que aqui se encontra, né? Então a gente também tem, como eu falei para vocês, as peças de ferro, a gente também traz as negras africanas, né? Que é de uma suma importância para artigos de decoração dentro do nosso espaço cultural. A gente também tem adereços como espelhos, que também foi trago pelo povo africano, nesse formato dado o nome de abebé. Então, nada foi assim à toa. Sempre tem uma história por trás, tem uma divisão de povos, né? Com essa miscigenação que a gente vive, a gente juntou muito o afro-brasileiro. Então, a gente não pode falar só da África sem falar do Brasil. E a gente não pode falar do Brasil esquecendo da África. Porque hoje nós vivemos cultura afro através deles, né? A Mãe África nos abraçou e trouxe toda essa cultura pra gente. Assim como bichos importantes, animais de sua grande importância, né? Então, eu queria convidar vocês para um próximo bloco, que a gente vai ter uma divisão de segundo bloco, aonde eu vou estar passando para vocês, como é que eu posso explicar? Uma forma de vocês aprenderem, uma forma de vocês levarem para a vida de vocês particular, né? Ou simplesmente para estar aprendendo a fazerem adornos, ou comercializando, né? Porque hoje nós estamos vivendo num mundo complicado de pandemia, onde é de suma importância, né, a proteção da gente, né? Não estar em aglomeração, usar álcool em gel, usar máscara, né? Então, tá difícil hoje a gente começar a ter rendimento. Então, eu queria dar uma oportunidade para vocês e ensinar um pouco do que eu aprendi há algum tempo atrás, né? Em fazer suas ferramentas para comercializar, para ajudar no rendimento da sua família, para ajudar em todo mundo, né, no ganha-pão do seu cada dia. Também para quem é da religião afro, para usar no seu candomblé, né? Para usar no seu santo, para enfeitar o seu ibá, para quem é da religião. Então, acho que é uma boa oportunidade a gente estar nesse momento de união, dividir tudo que a gente entende, tudo que a gente procura, né, entender com vocês. Então, eu queria que vocês ficassem aí. A gente vai dar uma pausa. Nesse momento que a gente der uma pausa, procurem um caderninho, uma agenda, algo assim do tipo, que a gente vai precisar para fazer algumas anotações de algumas dicas que eu vou passar para vocês, né? Peguem um lápis comum, deixem do ladinho de vocês aí. Peguem também fita métrica, pedaço de tecido que você esteja. Todo esse material que a gente pode criar um artesanato aqui. Pedras que vocês tenham de decoração, tá? Vai juntando aí que nesse intervalinho que a gente vai dar, que a gente vai voltar falando também a importância, frisando bem a importância desse AD, né? Que a gente chama assim, que pra gente é uma coroa. Então a gente vai falar sobre a importância desse AD hoje no nosso dia, o que ele trouxe para dentro da nossa religião, né? O que essa cultura tão rica e tão vasta trouxe para dentro da nossa religião. Então procurem separar tudo aí. A gente vai dar uma pausa pequena, mas a gente volta com tudo isso aí, tá bom? E nisso, vamos lavar as mãos, passar um álcool em gel e esperar para esse momento chegar. Eu sei que é um momento difícil, mas vai ser tudo passageiro, a gente vai passar por cima de tudo isso, para a gente poder juntar tudo isso. A gente vai dar essa pausa porque a plataforma que a gente usa, ela pede essa pausa, né? E é um tempo da gente passar um álcool em gel, tomar uma água, voltar firme e forte para a gente poder dar seguimento a tudo isso. Então, fiquem aí esperando, não saiam daí, tá? Queria agradecer muito essa oportunidade, tá? Pela Lei Aldir Blanc, a Secretaria Municipal de Cultura, tá?
e a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, o Governo Federal, né? E a Secretaria de Cultura e Turismo, tá? Já a gente volta para estar com vocês. E mais uma vez, obrigado a esse pessoal que está dando essa força pra gente, essa oportunidade da gente poder contribuir. Tá bom? Gente, voltamos aqui. Como eu falei pra vocês, foi rapidinho. Foi só o tempo de eu separar meu material aqui rapidinho, como eu expliquei pra vocês, da plataforma que a gente está transferindo a live. Queria voltar frisando novamente a Secretaria de Cultura e Turismo de Águas Lindas de Goiás, a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, a Lei Aldir Blanc também, que nos proporciona todo esse momento. Tá bom? Então, vamos lá. Eu queria explicando para vocês um pouco do material que a gente usa, tá? Isso indifere muito. Se você não tiver acesso a esse material, você pode estar usando um outro tipo. Por exemplo, nós usamos em todos os nossos trabalhos, né, um papel que a gente tem na nossa comunidade, um papel chamado papel Panamá, né? É um papel resistente, é um papel flexível, um papel que dá pra gente trabalhar bem, que dá pra fazer o adorno bonito. Então, esse papel aqui não é no valor absurdo, ele é um papel acessível a todo mundo. Então, essa é uma dica, anotem aí a dica. Primeira dica, papel Panamá, tá? Então, essa é a primeira dica que a gente tem pra vocês. É uma boa, mas também, como eu expliquei pra vocês, se não tiveram acesso a esse papel, você pode estar fazendo de outro material. Um material que eu aconselho vocês mesmos a fazer. Papelão, né? Hoje em dia a gente acha caixa de papelão em tudo quanto é lugar. É bem viável essa parte. Mas assim, ele tem todo um preparo para ele não rachar, para ele não marcar. Então, o primeiro que eu aconselho vocês é o papel Panamá. Ah, Rafael, tá, papel ok, que é a base de tudo. O que que a gente vai fazer depois do papel Panamá? A gente vai ter que escolher um tecido, né? Porque assim, a cultura, ele traz junto com ele toda a riqueza. Então, é a riqueza de cores, é a riqueza de detalhes, é a riqueza que cada um tem no seu momento. Por exemplo, certo força da natureza, nossos orixás, usam marrom, outro usa vermelho, outro usa branco, outro usa prata, outro usa amarelo. Então, fica assim, ao seu critério. Então, o interessante é você comprar um tecido que ele já venha com um brilho. Então, a gente compra um tecido que ele já venha com um brilho para a gente poder trabalhar, né? No caso, hoje, Rafael, o que você vai fazer? Eu vou fazer um adorno para o orixá chamado Iemanjá. Então, Iemanjá, quem remete a Iemanjá? Então, a gente remete a conchas, a gente remete ao prata, a gente remete todo esse brilho, essa leveza, essa sutilidade que esse orixá traz pra gente, essa calmaria. Então, essa é a cultura de Iemanjá, a cultura afro que ela nos trouxe até aqui. Então, a gente vai trabalhar no prata hoje. Rafael, tá, tem o papelão, ou tem o Panamá e tem o tecido. O que mais eu posso procurar? A gente pode procurar em certos tipos de armarinho, sempre tem esses pedaços de tecido, né, que a gente chama de bico ou de aviamentos, onde a gente pode estar incrementando e enriquecendo essa paramenta. Como o cordonê também, chamado muito populacionado como o cordão de São Francisco, onde existem várias e várias cores. Temos também aquela famosa cianinha, né? Isso é só uma sugestão para vocês, viu, gente? Tá fazendo em casa. E aqui, gente, eu consegui, Rafael, eu não tenho concha, mas eu tenho o quê? Pedras. Então a gente vai assimilar as cores e vai estar atrás de pedras, de pérolas, né? Porque é a cultura que traz do orixá, como do mar, como de tudo. Então a gente acha toda essa riqueza de pérolas, de conchas, e é isso que a gente está fazendo. Pronto, Rafael, consegui. Tenho minha pistola, tenho minha tesoura, tenho todo o material que você passou e tá faltando o quê? Tá faltando a fita métrica, né? Então a gente vai atrás porque a gente tem que ter uma medição de altura, de circunferência da cabeça. Eu aconselho a vocês a estarem medindo. Se for para você, ótimo, né? Você faz toda a medição na sua circunferência. Vamos lá, a gente mediu, a gente fez a medição. O meu deu 56. Aconselho a vocês botar 60. Porque toda essa parte cultural do orixá, ele sempre vem com outro adorno embaixo, chamado de um ojá, como a gente explicou ali da Viviane, chamado de laço. Então, para não machucar, para não ficar apertando, faça maiorzinho. Rafael, é para uma cliente que eu quero fazer. Entre em contato com ela, pede a medição para ela e vamos fazer. Então,
Primeira coisa, peguei meu papel Panamá, né? E risquei. Risquei o quê, Rafael? O molde. A gente vai fazer um molde, a gente vai riscar o molde no papel. A gente já fez o comprimento da circunferência da pessoa ou de você próprio. E a gente vai fazer a altura. Então eu já fiz, risquei, né? Então eu risquei o primeiro molde, que é a sustentação da cabeça por trás. Tá aqui. E eu risquei um segundo molde, que é o que a gente vai trabalhar toda a parte de pedraria, toda a parte de concha, toda a parte de brilho nessa paramenta. Então eu vou riscar as duas e vou cortar, né? Feito isso, a gente vai ter todo o trabalho de colagem, de tecido e de colagem. Então a gente pegou, a gente vai deixar esquentando aqui e a gente vai fazer o quê? Vai separar a parte que sobrou, que a gente não vai usar mais, porque a gente já tem as duas peças que a gente cortou, né? Que é uma peça para o fundo, para sustentação, e uma peça para decoração. Então a gente pegou essa peça, a gente vai botar o nosso tecido, né? Botamos aqui o nosso tecido, a gente vai pegar o fundo dela. Um lado a gente vai usar como frente, o outro a gente vai usar como fundo. Vamos esticar o tecido do fundo, né, do lado avesso, e a gente vai colar essa parte aqui no tecido. Tá bom? Então vamos lá, a gente pegou nossa cola quente. A gente tá com nossa cola quente, quase quente já. Cuidado para não queimar. Quem tá assistindo aí que não tem habilidade com cola quente, muito cuidado, porque ela queima. Quem é criança, pede a ajuda dos pais. Sempre com o de maior, sempre com alguém que interessa. Que saiba fazer com vocês, pra vocês não se queimarem. Tá bom? Então a gente vai passar a cola quente na parte da frente da paramenta. Feito isso, a gente vai colar ela toda, tá bom? Aí, Rafael, eu colei. O que que eu venho fazendo? A gente vai pegar o auxílio também de uma tesoura. Pede pro pai, pra mãe, se vocês não forem. E vamos recortar toda essa parte da paramenta, deixando 1 a 2 centímetros pra fora do desenho, porque a gente vai precisar do arremate dela pra dentro. Então a gente vai cortando de acordo com o desenho do molde que você fez. Cortamos aqui. Retiro o tecido que eu vou usar já já. Então aqui eu venho com a cola quente. Eu vou colando essa parte. Lembra que eu falei para deixar 2 centímetros de rebarba? Esses 2 centímetros que vocês vão usar é o que vocês vão arrematar para dentro do tecido. Então você vai arrematando aqui e vai colando. Botando e vai colando, botando e vai colando. Rafael, eu não sei mexer com cola quente. Pede ajuda pro pai, pede ajuda pra mãe, pede ajuda pra vizinho. Muito cuidado para não se queimar. E além de tudo, energia elétrica, né, também. A gente vem colocando aqui. Coloquei a parte da frente. Rafael, o que que eu faço agora? Lembra daqueles aviamentos que a gente falou que a gente ia ter? Né? Que a gente tinha guardado aqui? Então a gente vai pegar e vai vir arrematando toda essa parte aqui, ó. A gente pega ele. Do mesmo jeito. Aí a gente estava fazendo o lado da frente. Agora a gente já vai fazer ele colado na frente. Não vai deixar esse verso livre. Então a gente vai pegar a ponta dele aqui e começar a colagem. Lembrando sempre, nós temos um molde, então a gente tem que seguir essa parte do molde, né? Então a gente vem aqui, vai colocando. E aí o que é que vai acontecendo? A gente vai usando da nossa criatividade. Não é nada, gente, obrigatório, tá bom? Não é nada obrigatório. Isso aqui é uma parte que a gente vai usando da nossa criatividade. Ah, eu não tenho criatividade. Tem, gente, se inspira,
faz num momento de concentração, bota uma boa música, uma música cultural, né? É uma ótima opção para você tá fazendo isso aqui que te inspira, e aí você vai fazer. Pronto. Fiz a parte de cima. Ótimo. Consegui, Rafael. Beleza. O que agora eu vou fazer? Agora são os adornos de decoração. Tá? A gente vai fazer os adornos de decoração. Então aqui eu já fiz toda ela. Ó, aqui a gente tem uma dimensão mais ou menos do que vai ficar à frente. Se você pega e vai girando ela, você já vai tendo uma dimensão que ela vai se tornando uma coroa. Você lembra que a gente fala sobre toda essa parte de cultura, que foram tragos e navios, etc e tal? Então, reis, rainhas usam o quê? Coroa. Nada mais é o AD do que uma coroa do orixá, né? Um adorno, assim como um capacete, etc e tal. Então aqui, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar da minha criatividade. Pedras, né? Eu vou colando. Vou fazendo toda essa parte de decoração, que é o que eu acho que enriquece demais, né? Então a gente vai colocando. Tem lugar para colocar? Não, gente. É no lugar que vocês verem que fica bom. É no lugar que vai agradando vocês. Isso aqui é gosto. Então cada um vai colocando no lugar. Lembrando que a gente não pode fugir dos dogmas de cores, de respeito, porque essa cultura, ela também traz junto com ele todo esse respeito de tabela de cores, de material ser usado. Então a gente não pode usar, por exemplo, o aço e um adorno que seja papel com conchas, com essas coisas, entenderam? Então a gente tem que ter essa dimensão desse estudo. Por isso que eu falei pra vocês, vamos estudando, vamos botando uma boa música, né? E vamos fazendo. Então a gente vai espalhando toda essa decoração pelo AD que eu falei pra vocês, que é significado de coroa. Vai espalhando, tá usando o material que a gente tem. Vocês já viram que quanto mais a gente vai usando a criatividade, vai fluindo, a gente fala, não tá bom, não vai dando, parece que não dá em nada, né? E aí a gente vai fazendo, vai usando da capacidade de inteligência, do bom gosto, que eu creio que todo mundo tenha. Então a gente vai fazendo. Tá vendo que ela já deu uma mudada? Com pouco brilho que a gente colocou? Então ela já deu uma mudada com o brilho que a gente colocou. Nisso a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Né? A gente vai pegar aquele outro que eu falei pra vocês e vai contornar da lateral até a parte de baixo todinha. Por quê? Porque isso aqui é um acabamento. A gente quer coisa bem acabada, a gente quer coisa bem feita. Então a gente vai fazer todo o trabalho de acabamento que a gente tem. Sempre é bom a proteção abaixo, que você esteja mexendo com cola quente, com alguma outra coisa, para você não colar tudo e não dar certo aí o trabalho que você esteja fazendo. Cortou, arrematou. E agora a gente sempre vai ter essa rebarbazinha que tem de tecido embaixo. A gente vem bem sutilmente com a tesoura e vai tirando ele todinho, fazendo com que o acabamento fique melhor. Então esse é o momento que a gente já tem ela quase pronta. Aí você vai usar da sua criatividade para incrementar mais, né? Vai colocar mais pedra, vai colocar búzios, vai colocar que também é uma cultura afro que a gente tem, o búzios, que é uma pedra de búzios. Você vai colocando concha do mar, você vai colocando pedra assim, vai incrementando. E assim vai se formando o AD da sua cabeça, tá bom? Então, não esqueçam de sempre lembrar que isso é importante para vocês, tá bom? Isso é importante para muita coisa, porque isso aqui pode ser um ganha-pão,
de vocês. Através disso aqui, você esteja descobrindo um dom que você tenha. Uma parte boa que você tem. Então, quanto mais você colocar, mais bonita ela vai ficando, mais interessante ela vai ficando, mais cheia de adornos ela vai ficando. E assim como essa daqui, uma coroa que a gente está fazendo para Iemanjá, a gente também tem capacetes que a gente pode estar fazendo também trabalhado nesse papel Panamá, como a gente pode estar fazendo também no famoso latão, né? Tudo para enriquecer o orixá. A gente também tem capacetes para estar vestindo os santos, chamados os santos guerreiros, né? Que a gente chama. E assim vem o Molu, assim vem o Xoguian e assim vai. A gente também pode estar fazendo instrumentos de mão dos orixás. Rafael, o que é instrumento de mãos dos orixás? O que eles andam, o que eles carregam, o que eles levam para suas guerras, para suas caças, para suas batalhas. Então a gente pode estar fazendo adagas, né? São chamadas famosas espadas. A gente pode estar fazendo os ofás, que são os seus arcos e flechas. A gente pode estar fazendo o pachorô, que é um instrumento usado pela força da natureza de orixá, chamado Oxalá. Então tudo isso a gente vai estar fazendo todo o seu adorno, a gente vai decorando, vai usando a pedrinha daqui, vai usando o brilho de lá. E assim a gente vai incrementando o nosso trabalho. Lembre-se sempre, gente, o trabalho de vocês tem que ser valorizado, né? Tem que ter o seu valor. Não que seja financeiro, que seja um valor sentimental, que você faça aquela peça ali, mentalizando nos seus desejos, trazendo toda essa parte religiosa para você. Então vai fazendo as coisas, vai rezando, vai cantando, vai agradecendo, vai pedindo, né? Mas deixe seu amor em cada peça que você faça. Deixe seu amor em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, né? Então, a gente tem que se dedicar ao máximo. Então aqui eu já cobri ela. Deixa eu fazer esse cantinho aqui. Aqui eu já cobri ela com mais pérolas, ó. Já deu toda uma visão já mais incrementada na parte da paramenta, do adorno, né? Então, aqui o que a gente pode estar fazendo? A gente, além de tudo, pode estar colocando mais pedrarias. Então, assim, você viu que de um pedaço de papel, de um pedacinho de pano, a gente já trouxe uma cultura, a gente já trouxe toda uma instrução religiosa, a gente já trouxe todo como eu posso dizer para vocês, uma cultura de outro espaço, de outro lugar. Então, isso aqui não é só usado dentro aqui da gente, né? É usado fora daqui, é usado em corpo de balé, né? Que apresenta suas danças afros. Então, a gente usa para incrementar na sua paramenta, na sua vestimenta. Então, tudo isso vai fazendo ficar melhor. Então, esse foi um conselho que eu dei para vocês de fazer. E além de tudo isso, que seja só para a cultura, pode ser o que eu falei para vocês. Nesse meio de pandemia que a gente está, a gente tem que se reinventar todos os dias, né? Então, a gente tem que fazer toda essa parte para a gente estar ganhando nosso ganha-pão, para a gente estar ajudando nossa família. Lembrando sempre, gente, independente se você está sozinho em casa, sempre álcool em gel, né? Sempre de máscara, sempre estamos tomando seus cuidados devidos para que a gente possa passar por essa guerra que a gente está passando aí juntos e todo mundo bem, né? Para que você possa ter aprendido hoje, você bote para executar mais na frente. Rafael, eu tenho uma boneca em casa? Tenho. Eu queria botar ela de vermelho. Gente, simples. A gente vai precisar de alguns pedaços de tecido, né? A gente vai fazer uma sainha para ela, vai enfeitar ela. Aí aqui fica a critério de vocês. Ó, essas daqui a gente colocou. Lembra dessas pérolas que a gente colocou aqui? A gente já tinha amarela e a gente colocou no bracinho dela. Essa fitinha que era prata, a gente já fez de uma pulseira. Então tudo, gente, é a criatividade de vocês. Todo pedacinho que você tenha de brilho, de encanto, é a criatividade de vocês, né? Então, são umas dicas para a gente ficar melhor, para a gente ter alguma coisa, um passo a mais na nossa vida. Então, eu queria agradecer muito a todo mundo que ficou aí, prestando atenção, todo mundo que pegou um pouquinho do entendimento, o caderninho das anotações, não esqueçam, revisem, estudem, vejam toda essa parte cultural, o que foi favorecido para vocês. Novamente, eu queria agradecer a todo mundo
Queria agradecer a oportunidade, tá bom? Brigadão, brigadão e até a próxima. Bom, estivemos aí essa breve apresentação, né, dentro da nossa cultura afro, com o Rafael de Logoedé, que nos apresentou um pouco da nossa cultura, um pouco desse vasto e rico, né, artesanato que nós temos aí dentro. E mais uma vez eu quero deixar aqui registrado, né, os nossos agradecimentos à Lei Aldir Blanc, à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Águas Lindas de Goiás, à Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás e ao nosso governo federal. E agora, dando seguimento às nossas apresentações da parte da cultura afro, nós vamos ter uma breve apresentação de danças, né, dentro do nosso culto dos orixás, aonde será apresentada pelo Babalorixá Niro de Ogum. Ele vai estar à frente, nos apresentando. Boa noite, Niro. Boa noite. Boa noite, gente. Eu sou Niro Júnior, sou de Ogum, sou Babalorixá aqui do Ilê Axé Oju Ogum Obá. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as danças afro, né? E vamos aí fazer o balé dos orixás, contando um pouco da história das nossas divindades. A dança afro-brasileira, ela é uma mistura que veio da África para o Brasil. Por isso nós usamos o termo afro-brasileira. Não é só uma dança realmente afro, porque aconteceu foi a diáspora africana para o Brasil. Mas ela se simboliza, assim, pelos gestos, símbolos, que são características africanas. O balizador dessas danças são os nossos atabaques, que são os nossos tambores. São de extrema importância para a gente do candomblé. E pelos esses movimentos feitos com os orixás, que são bem característicos, são movimentos de caça, de luta, de força, de guerra, de resistência, de bravura. Não tem como a gente falar de dança afro se não falar dos nossos orixás, que são questão religiosa de vinda, né, da cultura afro, né, vinda da África para cá. A dança afro ela foi trazida para o Brasil pelo período colonial, pelos nossos escravos, pelas pessoas escravizadas. A dança afro não está ligada somente ao culto dos orixás, né? Ela faz parte da cultura afro-brasileira e hoje ela é reconhecida como símbolo de identidade histórica. Bom, no nosso candomblé Queto, nós cultuamos 16 orixás, né, do panteão. E hoje nós vamos falar de 5 orixás, né? Que é Ogum, Obaluaê, Oxum, Iemanjá e Oxalá, né? Ogum é o orixá guerreiro, é o orixá do ferro, é o orixá da caça, é o desbravador, é o orixá do fogo, é o orixá que está nos caminhos, é o orixá que está protegendo a gente no dia a dia, é o orixá que tem uma ligação muito forte com a agricultura. Foi esse orixá que ajudou o homem a moldar as ferramentas que a gente usa no dia a dia. É um orixá muito importante. Ô, Gunhê! Ô, Gunhê! Ô, Gunhê! Ô, Gunhê! Xalarê! Ô, Conire, Oreguedê! Ô, Conire, Prego, Morajô, Acoronire, Oreguedê! Xalarê! Ô, Conire, Oreguedê! Ô, Conire, Morajô, Acoronire, Oreguedê! Xalarê! Jefe,
Nós agora vamos falar do orixá Obaluaê, que é o orixá da cura em todos os aspectos. É o orixá que está muito ligado à terra, com respeito com os mais velhos, é o protetor da saúde, ele nos ajuda a afastar as enfermidades. É um orixá extremamente importante, exatamente por esse momento que a gente está vivendo com essa pandemia. Ah, Totô, xelebelebecu. Oh,
Nós vamos falar agora do orixá Oxum, que é um orixá feminino que tem uma forte ligação com as águas em todos os aspectos. É um orixá que está diretamente ligada com a gestação da mulher. Oxum, ela é dona do ouro, é um orixá de encanto, é um orixá de beleza. É um orixá de grande importância da gente do candomblé. Eraê Oxum, Yabaquenchi Quenchim, Eraê Yeah.
Nós vamos falar agora do orixá Iemonjá, que é um orixá feminino que tem grande ligação também com os rios, com os mares. É um orixá anciã, é mãe de muitos outros orixás. Iemanjá também é um orixá guerreiro, mas ao mesmo tempo é doce, é meiga, assim como as águas. É mãe também dos peixes. Eruia, Odoia, O Minho, Eruia. Aleluia. Oh, doia. Oh, meu. Equinizé, Nilé, Odô. Iemanjá, Acota, Belete. Ia, Oiô.
Nós vamos falar agora do orixá Oxalá, que é um orixá que está ligado com a criação do mundo e da espécie humana. Oxalá é considerado e cultuado como o maior e mais respeitado dentro do panteão dos orixás brasileiros. Ele simboliza a paz, o equilíbrio, a sabedoria, a paciência. Epe babá, exeu, epe babá. Exeu, epe babá.
Bom, essa foi a nossa apresentação do nosso balé afro. Os orixás dançaram, mostrando a sua energia, a sua força, a sua passagem. E que os orixás mesmo abençoe a todos nós, nos proteja, nos guarde, nos cuide, principalmente desse momento aí que a gente está passando muito difícil. Que o orixá abençoe todos, que o orixá traga muita saúde e caminho para todos. Bom, nós tivemos aí, né, a nossa apresentação sobre o que é a cultura afro dentro do candomblé, né? Nós estamos aqui apresentando, foi apresentado a todos que nos acompanharam, né? A cultura afro dentro do candomblé, fazendo aquela parte ritualística. Ritualística no seguinte o quê? Não foi aquele balé apresentativo. É o que nós vivemos, é o que nós presenciamos, é o que nós vivemos tanto aqui dentro da nossa religiosidade como lá fora no nosso dia a dia. Só que a cultura afro, ela não se resume somente na parte como foi apresentado, né? Das danças dos nossos orixás, das vestimentas dos nossos orixás, como também da parte que foi apresentada da costura, do artesanato, né? Dos nossos adereços. Ela estende-se ao nosso dia a dia nas músicas popular brasileira, no samba, nas músicas de axé, né? Então, assim, quero agradecer a todos que participaram. Essa foi a nossa apresentação e quero registrar aqui o agradecimento à Lei Aldir Blanc, à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Águas Lindas de Goiás,
à Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás, ao Governo Federal, a todos que acompanharam essa live e agradecer também a todos que participaram dessa live, né? E que isso possa estender, que o pouco que aqui conversamos possa acrescentar um pouquinho só em cada um de conhecimento. E aproveitando também, lembrando que essa parte que nós estamos vivendo, dessa pandemia, que todos tomem o seu devido cuidado, que todos fiquem nos seus isolamentos, álcool em gel, tá? E bastante atenção para que possamos vencer essa fase que estamos vivendo. Meu muito obrigado a todos. Boa noite.